Bloqueio canais? Aqui já estamos ao vivo. Vamos conversar agora no Instagram. Daqui a pouquinho, pessoal. Já estamos aí ao vivo. Daqui a pouquinho começamos o programa. Fica aí, viu, gente? Vamos lá. Vamos lá, mantém aí. Já estamos ao vivo. O pessoal do Facebook, Ok, no olha, Facebook, daqui a pouquinho, vamos começar. Hein? Vamos começar. Opa, vamos lá. Hoje ele tá com o cabinho mais curto. É. Vamos lá, começando. Vamos lá então. Oi, começando, hein? Hoje o tema é bom. Pornografia e casamento. Muito bom dia, ouvinte da cultura. Estamos chegando para mais uma programação ao vivo aqui na Rádio Cultura FM. Hoje, terça-feira, 23 de abril de 2019. Muito bom dia! A partir de agora, você, querido ouvinte, através das ondas da 98.5 Rádio Cultura FM de Alfredo Chaves. A você, meu amigo, no Facebook, né? Do Aloísio Silva, psicanalista. A você, meu amigo, no Instagram. Bom dia, nos seguindo. A partir de agora, vocês estão todos no divã com o nosso psicanalista Aloísio Silva. Muito bom dia, doutor Aloísio. Bom dia, Josi. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura de Alfredo Chaves. Bom dia, o pessoal do Instagram. Hoje tá dando para pegar tudo, hein? Bom dia, pessoal do Facebook. Hoje o tema é complicado, hein? Pornografia e o casamento. Como é que a psicanálise vê isso, hein? A pornografia e o casamento. Vamos conversar sobre isso. Esse é um assunto que está presente. Até onde a pornografia interfere no casamento? De cada 10 famílias, Josi, de cada 10 famílias, 10 envolvidas com a pornografia. A pornografia envolve todas as famílias brasileiras e eu diria, todas as famílias do mundo. Alguém da família, um membro da família, sempre vai estar ali envolvido com a questão da pornografia. É muito séria a questão. É claro que a pornografia infantil é proibida por lei, né, da cadeia. Eu, no meu trabalho de mestrado, que eu faço na área da sociologia do direito, lá no Rio de Janeiro, o meu tema está ligado ao abuso sexual de crianças. E envolve aí, obviamente, a pornografia infantil. Algumas pessoas, além de abusar sexualmente da criança e do adolescente, expõem esse abuso, filma e expõe publicamente, e isso da cadeia. Mas a pornografia infantil. Agora, pornografia adulta, essa não é crime. Não é crime. Você pode entrar nos sites e clicar lá, você vai achar pornografia aberta, o que é um problema. Porque a única coisa que alguns sites fazem é perguntar se você tem 18 anos. Aí se você responder que sim, você pode abrir. Quer dizer, você acha que o seu filho de 12 anos, de 13 anos que entrar lá, ele vai responder o quê? Que ele tem 12? Ele vai poder que tem 18 e ele vai ter acesso ao conteúdo pornográfico. É como as contas, né, em redes sociais, Facebook e tal. Se eu não me engano, também é a partir dos 18. Mas todas as crianças têm, simplesmente alterar a sua data de nascimento. Altera a data de nascimento, Então, são coisas que realmente... com essa evolução, eu percebo que a autonomia, a autoridade da família é cada vez maior. As coisas são transferidas para as famílias. Né? O próprio divórcio, quando flexibilizou o divórcio, foi um escândalo. Que hoje você pode se divorciar no cartório, sem precisar de advogado, em 15 minutos, se você não tiver bens para dividir e nem questão de guarda de filho. O que atrasa, às vezes, uma separação hoje é a questão da guarda dos filhos, que é uma questão realmente delicada, porque ali tem que definir quem vai ficar, etc. Embora isso já é facilitado, porque na separação, a guarda automática é a guarda compartilhada. Então, automaticamente, quando você se separa, já existe a proposta da guarda compartilhada. Isso é muito bom, porque a criança precisa dos dois. Só quando uma das partes não pode assumir, ou não quer assumir, ou não tem condições psicológicas de assumir,
aí envolve a justiça. Então, e aí a questão da pornografia, a questão da sexualidade realmente está na mão da família. Cabe aos pais, aos familiares que são responsáveis pela criança cuidar disso. Existe, inclusive, sites, programas no computador, no smartphone, que bloqueia os sites. Os pais têm que autorizar. Inclusive, eu tenho um amigo que mexe com o computador. Sabe o que acontece, Josi? Ele autoriza os filhos a usar o smartphone por X horas por dia. Terminou aquelas horas, o smartphone fecha. A criança não consegue acessar mais nada. Incrível, né? Eu falei, rapaz, você tem que flexibilizar isso para os pais, você tem que ensinar isso para a gente, né? Eu acho porque que tem mais gente muito precisando, legal, só as crianças exatamente. não, tem adulto aí precisando Mas também. pelo menos as crianças não têm ainda maturidade para escolha. O adulto que não tem fica viciado, imagina a criança que não tem, né? Então essa é uma questão, mas não é esse o tema é realmente pornografia e o casamento. Vamos liberar então nosso WhatsApp, né, os ouvintes. Vamos lembrar, eu tenho o meu WhatsApp particular para você que não queira se identificar, né? Não queira que ninguém fique sabendo que você está fazendo sua perguntinha aí, que é o 27 997 16 9278. É o celular que está aqui disponível, né? O particular da gente. E tem também o nosso grupo de WhatsApp, né? Da Rádio Cultura Legal, FM. isso, hein? Legal. Nossos ouvintes, você que não tem problema nenhum em tirar uma dúvida ou fazer sua pergunta, também pode estar enviando sua pergunta através do WhatsApp da Rádio Cultura, né? Do grupo, né? De WhatsApp da Rádio Cultura. E no grupo o pessoal pode receber, inclusive, o link desse programa, de outros, né, Josi? O grupo é legal, que a pessoa entra lá e pode abrir direto. Você que não está podendo estar na correria, né, meu amigo? Não está dando aí para prestar atenção. Ou que você queira, lembrou de um amigo, poxa, um tema interessante do programa, o Luiz envia aí pra gente, né? O link. Posta aí o link no grupo, né? As pessoas que eu tenho cadastrado, eu mando sempre o link. Agradecer aí a drogaria Biofarma, que apoia o programa, né, pra gente, fantástico. Mas vamos lá. Como é que funciona a questão da pornografia e o casamento? A primeira coisa que, quando eu comentei com a pessoa me perguntou, qual o tema que você vai abordar amanhã? Aí eu disse a ela, pornografia e casamento. E aí ela fez a seguinte pergunta, a pornografia é considerada traição, ou seja, infidelidade conjugal, de acordo com a psicanálise? E eu disse a ela assim, vou te responder amanhã no programa. Então eu obriguei ela, desconectei aqui, deixa eu só aqui. Isso, pronto. Novamente. Havia desconectado, não dava para ouvir na rádio. Então eu acabei obrigando a pobrezinha a assistir o programa. E agora eu vou responder aí ao vivo e a cores. Então, a infidelidade conjugal é uma coisa mais complexa. Veja que no passado, os homens iam para os prostíbulos, iam para as casas de prostituição, a esposa sabia que ele ia para lá e ela permitia, entre aspas, esse comportamento do marido. A grande preocupação era a DST, as doenças sexualmente transmissíveis, né? Chamava antigamente de doença venérea. Então, mas era permitido. Na minha adolescência mesmo, como as moças, as mulheres, boa parte delas se casavam virgens, então também os namorados deixavam a namorada em casa e ia para o prostíbulo procurar uma prostituta para transar. Então isso não era considerada infidelidade conjugal. Bom, aí a gente vai raciocinar. Se a prostituta, o contato com a prostituta não era considerado infidelidade conjugal, como é que a pornografia pode ser considerado infidelidade conjugal? Então vem essa pergunta. A gente não tem uma resposta objetiva, então vamos lá. A infidelidade conjugal é um processo que nasce do pacto entre o casal, do que é permitido ou não. É o que o casal combina. No entanto, do ponto de vista prático, não tem como considerar a pornografia uma infidelidade, porque aí
de cada 10 mulheres casadas, 10 iriam se separar dos seus maridos, porque os homens, eles realmente visitam com mais frequência os sites pornográficos. E uma vez uma pessoa me perguntou, mas Aloysio, isso aí você está falando dos homens do mundo. Eu digo, olha, seu pastor deve visitar, se você rastrear, você vai descobrir. O padre também deve visitar, se você rastrear, você vai descobrir. Porque é um processo que é acessível. É acessível. E os homens, realmente, eles são visuais. A sexualidade deles é visual. É um processo cultural. A educação que o homem recebe. A mulher é mais sensível. A sexualidade da mulher está ligada ao sentimento, ao afeto. E ao homem não. Está mais ligado ao instinto. Digamos que o sexo, do ponto de vista masculino, ele é mais animal. Então, quando a esposa está no período menstrual, quando a esposa está na TPM, ela não... E também ela não está disponível sempre que ele procura. Então, é natural que ele procure o site pornográfico. Então, primeiro para a gente avaliar por aí. Mas existem situações em que a pornografia se torna infidelidade conjugal. Por quê? Eu atendi, por exemplo, certa feita, um paciente, né, encaminhado pela esposa. Primeiro eu conversei com os dois, depois eu o atendi, que era alguém que estava apaixonado por uma personagem do site. E aí ele se vinculou afetivamente a essa personagem, que eu nem sei se existia, talvez nem exista, porque hoje com como é que chama aqueles personagens do jogo, que virou até filme? Eu esqueci agora. Você escolhe no jogo uma personagem, uma pessoa, e você incorpora aquela pessoa, e aí você passa a usar. Então, eu vou como é que é, não sei o que, azul, gerou até um filme. Eu vou lembrar a palavra daqui a pouquinho. Então, pode ser até que fosse uma personagem assim. O fato é que o marido ficava horas conversando com essa personagem do site, falando da vida dele para ela, e a esposa adormecia mais cedo e ele se apaixonou por ela. É um caso verídico. É uma pessoa da Europa, né, de um país da Europa, não vou nem dizer qual, porque geralmente o nosso ciclo de amizade não é tão grande lá. Então, eu passei a atendê-lo aqui do Brasil. Ele se sentiu mais à vontade em conversar comigo aqui do Brasil, ele que é de origem italiana, e fui construindo com ele, fortalecendo o ego, fortalecendo os laços conjugais e mostrando para ele que aquele processo era um processo de ilusão, que a mulher que ele tinha verdadeira era a esposa, que aquela mulher talvez nem existisse. E ele se se entregou existisse, à fantasia. a fantasia. Ele saiu da realidade num processo quase que esquizofrênico. Então, eu disse a ele, ainda se essa mulher existir, que pode ser apenas uma personagem de computador, né, um avatar. Avatar. Esse é o termo, né? Um avatar. Pode ser que seja apenas um avatar. Um bonequinho que eles criam e que hoje consegue, com tecnologia... Características humanas, até né? características humanas. Então eu falei, mesmo que ela não seja um avatar, que ela seja humana, com certeza ela não é do jeito que você imagina. Ela vende o tempo dela para você. Então você compra o tempo dela. Então ela fala o que você quer ouvir. É diferente da sua esposa, que tem vida própria. E fomos construindo isso. Um outro caso é que no site pornográfico, o homem, ele descobriu, também tinha propaganda de prostituição, geralmente tem, ele contactou com outro homem, né, com travesti, e ele começou a sair com esses travestis. E aí a esposa descobriu que ele saía com travesti. Então, o problema ali não estava nem na pornografia, estava na sexualidade dele. Ele, como é bissexual, ele tinha desejos de transar com outro homem. Então, ele saía com os travestis. Isso foi um problema sério. Como eles têm 2 filhos,
eles optaram em fazer uma terapia para não desfazer o casamento. E esse segundo caso, ele não queria separar da esposa, ele ama a esposa. Só que ele acaba fraquejando e saindo com o travesti. E é uma coisa tipo vício, é um processo tipo alcoolismo. A qualquer momento ele pode ter recaídas, ele tem crise de abstinência. É um processo realmente complexo. A questão aí esse segundo caso. Mas a pornografia, sobretudo, primeiro vamos pensar aqui do ponto de vista da atualidade. Quando eu comprei, lá em casa, nós compramos, eu e Jailza, o nosso primeiro computador, Josi, as crianças ainda eram, os meninos ainda eram crianças, os filhos. Então, o que nós fizemos? Eu coloquei o computador na sala, na sala de computador, tinha uma sala, né, para colocar o computador. Eu fui na porta, tirei o ferrolho, eu arranquei a porta, ficou aberta. Então, qualquer pessoa que passasse na sala via quem estava no computador. E viu o que estava fazendo. E viu o que estava fazendo. Como a ideia de buscar o site pornográfico é para masturbação, então a gente criou esse mecanismo. E isso funcionou durante anos. A grande questão, Josi, é que agora o computador cabe na palma da mão. A gente pega, o meu smartphone, ele tem 128 GB. Esse computador era um 486 que devia ter 128 mega. Ele era 1000 vezes menor que o meu celular. Entende? Então, aí como é que você vai controlar o celular? Hoje, as crianças têm celular. Os adolescentes têm celular. Não é que está errado, não, até porque para os pais é uma segurança. Vamos supor, seu filho vai para a escola, ele tem 12 anos. Se ele tem celular, você pode rastrear para saber onde ele está indo. Porque o celular você pode rastrear. Se você quiser falar com ele, você pode ligar para ele. Não na escola, né? Não na escola. Não no horário escolar. Entende? Mas se ele passar mal, é um contato. Então, não está errado. Por outro lado, esse é o efeito colateral. São os prós e os contras. Os prós e os contras. Então, o smartphone hoje é um computador de mão. Um computador que cabe na palma da mão. Mas a questão aí é a masturbação. Então, a masturbação, na visão da psicanálise, ela é um processo de descoberta, é um processo natural para a criança. Freud vai, no texto Sexualidade Infantil, ele vai nos dizer que a masturbação, ela surge, por exemplo, quase ninguém sabe disso, Josi, aos 3 anos de idade. Aos 3 anos, na fase fálica, quando a criança se descobre diferente da outra. Então, quando o menininho olha para a menininha e vê que ela não tem pênis, ou a menininha olha para o menino e vê que ele tem alguma coisa que ela não tem, então ela começa a prestar atenção no corpo dela, e ele a prestar atenção no corpo dele. E isso faz com que eles fiquem envolvidos com o próprio corpo. Então, esbarra na quina de um móvel, e isso dá a eles uma sensação de prazer, e eles vão repetir essa sensação de prazer. Não é igual à sexualidade adulta, a masturbação adulta. Eles não ficam pensando numa pessoa. É apenas um prazer local. Enfia a mão debaixo do braço e sente o gostoso. Então ele fica com aquela mão debaixo do braço direto. É uma masturbação. Enfia o dedo no ouvido e sente prazer. Ele vai ficar com o dedo, não vai tirar o dedo do ouvido. Enfia o dedo no nariz. Os pais ficam doidos. Tira o dedo no nariz, menino. É prazer. Ele está se masturbando. Ele põe o dedo no nariz, é um prazer tão gostoso que ele mantém o dedo no nariz. O dedo na boca, a sucção. Mas também ele descobre a região da genitália. Então a menininha vai descobrir a vagina e vai ficar tocando a vagina. Isso vai deixar os pais assustados, a mãe assustada. Eu sei que tem muita mãe, muito pai nos ouvindo, Josi, nos assistindo. Então se a sua menina, se o seu menino de 3 anos fica tocando no órgão com frequência, não tem problema, relaxa. O pior é se você assustar. Não faz isso não, isso é feio. Você vai criar nele, muitas vezes, um bloqueio, uma neurose para o futuro. Então é natural, ele descobriu aquela parte do corpo dele. Aquela parte prazerosa. Mais tarde ele vai descobrir outra parte e vai deixar. Então a masturbação surge da descoberta do próprio corpo.
Mais tarde, a masturbação vai surgir que a gente conhece, na puberdade. Então, a menina, o rapaz, vai descobrir que olhando para outro ou para outra, vai sentir prazer e aí vai se masturbar. Agora, a masturbação adulta também é um processo de descoberta, é um processo natural. E a masturbação ela tem uma característica muito interessante. Depois que termina, o orgasmo da masturbação traz como consequência uma consciência de culpa. Isso é uma coisa muito interessante que a gente aprende na psicanálise. E isso é para todos. Essa consciência de culpa, ela existe porque é uma volta à primeira infância. Então, essa consciência de culpa, ela realmente envolve o indivíduo. No entanto, a masturbação adulta, com frequência, demanda uma espécie de sexualidade infantil no adulto. O adulto ele não consegue viver a sexualidade adulta, olhar para o outro de forma adulta, e ele muitas vezes descarrega essa falta de contato na masturbação. Aí, a masturbação passa a ser um problema na vida conjugal. Aí a pornografia passa a ser um problema na vida conjugal. Porque o homem que procura os sites de pornografia com frequência, ele não vai procurar a esposa com a mesma frequência. E vai ter a queixa da esposa. Ele não vai sentir falta do sexo, porque ele está se satisfazendo sozinho. Eu digo ele porque com frequência são os homens, mas também as mulheres se masturbam, também as mulheres buscam sites pornográficos. Eu digo isso porque isso vai bater lá na minha clínica. A paciente vai para lá se queixar, vai para lá confessar que ela se masturba com frequência, porque é mais fácil do que procurar o marido, que às vezes está mal-humorado, às vezes não é carinhoso com ela, né? Então, devia existir um curso de educação sexual para casais. As pessoas, antes de casar, deveriam fazer um curso, não para ensinar como fazer sexo, mas para mostrar, por exemplo, que a estrutura física e psíquica da mulher é diferente da estrutura física e psíquica do homem. Vamos dar um exemplo. Uma mulher é capaz de ter orgasmos múltiplos, um atrás do outro, dependendo do nível de envolvimento e de carinho que ela receber. O homem só consegue ter 1, 2, mas não são seguidos, não. 1, e se ele insistir com muita força, ele consegue o segundo. Se for depois do 40, ele não vai chegar no terceiro. A mulher não. E o homem, depois que ele tem o orgasmo, ele murcha. Então, o processo da relação sexual interrompe. Então, tudo isso deve ser levado aos casais para que eles saibam lidar. Então, o homem, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que segurar, porque o sexo a dois é a dois, não é um só. Ele vai ter que se manter firme, sem ter orgasmo, até que a sua parceira atinja o orgasmo. Só então, quando ele perceber que ela está satisfeita, é a hora dele se liberar. Ou isso, ou não tem um relacionamento sexual saudável no casal. Porque se o homem tiver orgasmo, estou aqui usando as palavras mais adequadas, porque eu estou diante de uma rádio comunitária, mas se o homem não atingir o orgasmo, se ele atingir antes da mulher, ele não vai conseguir esperá-la chegar ao orgasmo e ela não vai ficar satisfeita. Então, o processo, a educação sexual feminina, ela é muito castradora. Então, ainda existem muitas mulheres que não experimentaram o orgasmo, apesar de serem casadas há anos. Isso é uma fala que deveria ser do passado, mas, infelizmente, ainda existe. Isso tudo é em função da proibição da masturbação.
Como a mulher, ela é proibida de se masturbar, é feio a mulher dizer que se masturba, é estranho. Então, com isso, ela não conhece o próprio corpo. E isso dificulta muito a vida conjugal. Ou ela pensa que o sexo é algo sujo, vamos colocar Muito assim. bem, muito bem. Isso é ensinado. Do ponto de vista religioso. É o proibido, né? O sujo. Muito bem. Nós somos cristãos, Josi, nós somos cristãos. Né? Todos aqui somos cristãos, a maioria, pelo menos aí. Josi é cristã, ela é católica, eu também sou cristão. E tem cristão evangélico, enfim. Vamos pensar do ponto de vista do cristão. O sexo é o pecado original. Olha que pesado. Então, o pecado, primeiro, a origem do pecado está no sexo. Então, é um termo pesado. O sexo é para reprodução. E é um fardo que muitos carregam. Carregam. Né? Essa coisa do pecado. Ah, é, que é pecado. Ou seja, o sexo é pecado. A única maneira de você não pecar no sexo é se você reproduzir. Olha que coisa mais animalesca. Então, o prazer sem a reprodução não pode, que é pecado. Aí eu sempre brinco. Eu e Jailza temos 5 filhos. Então, nós só transamos 5 vezes até hoje. E não podemos mais transar, porque agora não temos mais filhos. Então, é assim que é? Não é. Então, isso é falso. Então, isso é uma hipocrisia. Na verdade, o sexo é para o prazer. E, associado ao prazer, alguns casais planejam a reprodução, terem filhos. Então, o sexo não é pecado. Porque se fosse assim, Deus seria um sádico por criar um processo que estimularia os seus filhos a se perderem. Então, esse conceito do sexo sujo. Então, a mãe que flagra a filhinha de 3 aninhos tocando a própria vagina, ela dá uma bronca na filha, fala que coisa nojenta, isso é pecado, isso é sujo. Tira a mão daí, isso é muito feio. Essa menininha vai levar isso para o inconsciente, Josi. Esse troço vai ficar lá. Vai ficar lá. E quando é que isso vai aparecer? Na vida conjugal. Eu tinha uma paciente, quando ela acabava de transar com o marido, ela tomava 5 banhos. Às vezes, ela esfregava tanto o órgão sexual que sangrava de tanto nojo que ela tinha do esperma do marido depois do gozo. Então isso é muito grave, isso é muito sério. Tudo que sai do corpo da pessoa que você ama é algo bom. Se a gente ficar com nojo do parceiro, fica muito complicado. Eu vejo aqueles filmes antigos que a mulher fala, ai, que cheiro bom de suor, né, do marido que chega do trabalho. Aí parece absurdo. Como é que você vai achar bom o cheiro do suor? Mas quando a gente ama, a gente acha mesmo. A gente acha bom o cheiro do xixi, do cocô do bebezinho que a gente troca a fralda. Então, é o amor ele amortece isso, não faz sentido. Essa noção de sujeira, de nojo, náusea, de senso moral, ela é algo construído do ponto de vista cultural. Na menina, geralmente aos 5, 6 anos. É nesse período que se constrói na menina a noção de nojo, de náusea, de bom, de ruim. É construída aos 6 anos. O menino demora um pouco mais, por isso que as mulheres são mais castradas. Os meninos, geralmente aos 11, 12 anos. A menina, logo cedo, ela já aprende a ficar com a perninha fechada, porque não pode. Ela já não pode mais andar só de calcinha, porque não pode. E o menino pode, sem a blusinha. O menino pode. Então, a mulher vai padecendo desse monte de castração, e aí chega na vida adulta uma mulher quase que assexuada. A mulher ama o marido, mas não tem vontade de transar com ele. Isso é muito sério. Ela é uma fêmea. Ela está na natureza como qualquer outra fêmea. E o sexo é um processo criado por Deus. Sem ele não haveria reprodução. Então, é muito interessante isso. A pessoa chega e fala, Luísio, no consultório, eu amo meu marido.
Eu amo meu marido. Mas olha, transar com ele para mim é um tormento. E eu sei que ele sofre. Eu às vezes finjo que estou com dor de cabeça, finjo que estou passando mal, durmo mais cedo, corro e durmo mais cedo. Se ele vai para a cama, eu fico enrolando na sala até ele dormir para depois eu ir. Olha que situações que o casal acaba construindo em função da ignorância da própria sexualidade. E aí ela disse para mim assim, me dá um remédio. Um remédio para eu ter desejo pelo meu marido. E eu digo, eu não prescrevo medicação, eu sou psicanalista. Quem prescreve medicação é o médico. Mas olha, o seu problema não é o remédio. Nós vamos ter que conversar como é que é a sua sexualidade, a sua relação com a sua mãe. Geralmente a menina, ela herda muito da mãe o conceito de sexualidade. Né? A sua relação com seu pai, com seus irmãos, a sua adolescência, para a gente entender por que você tem essa resistência à questão da sexualidade. Então, a masturbação, ela é um processo natural. Agora, quando ocorre a viciação, aí passa a ser um problema. Tem uma das minhas pacientes, por exemplo, que ela sabia quando o marido se masturbava com muita frequência, porque o líquido sexual era em menor quantidade. Eu falei, caramba, como é que ela media até a quantidade de líquido, né? O líquido era menor. E o marido ficava mal-humorado. É uma outra característica do viciado em masturbação. Sei que está me ouvindo. Da viciada em masturbação. Como vem aquele complexo de culpa, o indivíduo fica mal-humorado, fica agitado. Então, logo depois, você que é casada, você vai perceber que o seu marido vai ficar muito nervoso, irritadiço, por causa do processo da masturbação. Eu entendo que a sexualidade, ela é uma troca energética. É uma troca. Então, o marido, o parceiro, doa energia para a parceira, para a esposa, e ela doa energia para o marido. Enfim, os dois trocam. Quando há masturbação, isso é unilateral. Então, há uma perda energética. Daí, o processo da culpa, da irritabilidade, do mau humor do outro. Porque é como se ele olhasse para a esposa e dissesse, puxa, né? Ela não participou do processo de satisfação sexual que eu vivi. Ele não participou do processo de satisfação sexual que eu vivi. Agora você vai me dizer assim, Aloysio, é o mesmo, a infidelidade aí é a mesma de quando se trai? Não é, a gente também não precisa fantasiar. Qual é o problema da infidelidade conjugal? Há um investimento libidinal, um investimento afetivo na outra pessoa. Então, se o seu marido está saindo com outra mulher, por que isso te incomoda? Porque ele vai dar dele para essa mulher, ele vai dividir o que ele daria para você, vai dar para ela. Não é só sexo, ele vai dar atenção, ele vai dar tempo, ele vai carinho, ele vai dar sonhos, a afetividade, entendeu, Josi? No caso da masturbação, isso não ocorre. Vai haver, quando a infidelidade, né? Há uma troca, né? Isso. Ele vai viver ou ela vai viver com o amante o que ele viveria com o parceiro. Uhum. No caso da pornografia, isso não ocorre. É uma descarga energética que prejudica muito mais quem está envolvido ali. Não é um processo mesmo de infidelidade. Que é raro, inclusive. Esse caso foi o único que eu conheço, do cara se apaixonar por uma mulher que ele nem conhece. E ele falou, não conheço a Luísa. Foi uma fantasia. Eu nunca me encontrei com ela. Eu falei, para a verdade aqui para nós dois, você já encontrou com ela? Ele falou, não, nunca me encontrei. Mas ela é muito bonita. Eu falei, rapaz, é muito bonita. É a imagem que você viu. Você sabia que essa imagem pode ter sido construída por um computador? Não, é impossível. É perfeito. Eu falei, pois é, mas eles conseguem esse nível de perfeição. Um avatar fica perfeito. Mas mesmo que fosse uma pessoa,
naquele momento é um personagem. É um personagem. A De prostituta qualquer é uma forma, personagem. de Garota qualquer de programa forma, é uma personagem. Eu tenho não está mais comigo, eu tive uma paciente que ela é uma ex-garota de programa. Ela acompanhou senadores em Brasília, deputados, prefeitos. Uma garota de programa da alta sociedade. Ficou rica com isso. Ficou rica. Ela é de origem rica, o pai faliu, e ela, para poder manter o padrão, ela começou a se vender com a cumplicidade da mãe. A mãe era uma espécie de cafetina para ela. Isso rende muita mágoa da mãe, porque ela entende que na adolescência essa mãe deveria protegê-la, ao invés de empurrá-la para a vida sexual comercial. Mas o fato é que ela ganhou dinheiro. E diz ela, por exemplo, que teve um empresário novinho e que ele precisava ir no casamento de uma pessoa da família, e esse casamento ele não queria aparecer lá porque ele tinha fama de galinha, de passar o rodo, de boêmio. Então ele queria parecer que ele tinha mudado de vida. Então ele contratou-a por 3 dias, custou muito caro para ela ir como se ela fosse namorada dele. Ele vestiu um personagem. E ela foi. E aí o que acontece? Nesses 3 dias, eu acho que ele se apaixonou por ela. Eu falei para ela. Ao final dos 3 dias, ele perguntou para ela: quanto você quer para você realmente ir morar comigo? Aí ela respondeu para ele, segundo ela: olha, eu vendo o meu corpo, eu não vendo a minha alma. Minha alma não tem preço. Então isso eu não faço. Então veja que coisa, é realmente uma personagem. Hoje ela está casada, bem casada, o marido, não sei se o marido sabe da história, a gente sabe que a gente é psicanalista, né? Mas não sei se o marido sabe da história, mas o fato é que ela é casada, bem casada, tem filhos, né? Nunca mais, depois que ela conheceu o marido, nunca mais ela se envolveu com outro homem, mas só para a gente perceber que é uma personagem, não é a realidade. Ao passo que quando é real, existe um investimento libidinal. A pessoa realmente troca, sonha, perde tempo. Eu já contei aqui a história de um policial que me procurou dizendo que ele queria deixar de trair a esposa. Porque ele amava a esposa, mas ele estava apaixonado pela amante. Ele tinha filho com essa esposa, mas estava apaixonado pela amante. Como ele ficava muito tempo fora de casa por causa do trabalho. Do trabalho. Como é que tem o nome que dá quando a pessoa fica noite e dia à disposição por causa Os plantões. Dos plantões, obrigado. Por causa dos plantões fora da cidade dele. Então ele tinha muito tempo para ficar com essa amante. Aí eu falei para ele assim: com que frequência você fala com a sua esposa? Você telefona para sua esposa? Falou: 1 vez por dia. Com que frequência você telefona para a amante ou ela te telefona? Falou: umas 10 vezes. Com que frequência você troca mensagens por WhatsApp com a sua esposa? Falou: muito pouco. E com a amante? Toda hora. Falei: por isso você está apaixonado pela amante. Então, você quer realmente romper? Quero, porque eu sou apaixonado pelos meus filhos, eu não consigo pensar nisso, e a minha mulher é uma mulher honesta, uma mulher que eu amo, e eu quero recuperar o meu casamento. Ela nem sabe que eu tenho esse caso, antes da esposa descobrir. Veja a consciência dele. Eu disse: agora você vai inverter. Você vai telefonar, você vai cobrar de si mesmo. Cada telefonema que você der para a amante, você vai dar 2 para sua esposa. Cada mensagem que você mandar para a amante, você vai mandar 2 para sua esposa. E para que ela não estranhe, porque ela vai estranhar, você fala para ela: eu estou fazendo terapia, porque meu trabalho é um trabalho que envolve muita violência, e o meu terapeuta me sugeriu falar com você mais vezes e tal, que é para a esposa não estranhar. E aí ele passou a fazer isso. E aí chegou um ponto que ele falei: vai chegar um ponto, eu disse para ele, que você vai dizer para mim: eu quero encerrar o romance. Aí chegou a hora. E ele falou: será? Falei: vai, calma que vai chegar. E aí chegou o dia. 2 meses depois que ele começou a fazer essa prática que eu sugeri, ele chegou para mim e falou:
doutora Luiz, eu quero encerrar o romance com a amante. Eu digo, então tá bom. Agora você vai bloqueá-la no seu telefone, no seu WhatsApp. Você vai trocar o seu número de telefone. Você vai trocar o seu e-mail para que você não consiga se comunicar com ela. Se você encontrar com ela na rua, você vai desviar. E você vai, antes de tudo, você vai falar para terminar com ela. E aí, ele falou, mas e quando me der vontade? Você vai me telefonar, você vai tentar vencer, que você vai ter crise de abstinência. Eu falei para ele, é igualzinho largar a droga. E aí ele fez isso. Mas para facilitar a separação dele, da amante, quando ele encerrou, que ele foi contar para os colegas que ele não estava mais com a moça, e os colegas confessaram para ele que quase todos os comandantes daquele batalhão, quando chegavam, tinham um caso com essa moça. Aí ele ficou com raiva dela e facilitou aí o rompimento. Então, o que a gente percebe aí nessa infidelidade? Ele investia, Josi, tempo, desejo, energia, sonhos, e isso sim é infidelidade. Energias, sonhos, tempos, desejos que pertenceriam exclusivamente à esposa. Então, eu sempre digo aos pacientes, não saia do paraíso. Se você quer sair do paraíso é quando você trai a sua mulher, quando você trai o seu marido. Quando você sai para uma aventura fora do seu casamento, você está botando o pé para fora do paraíso. Você vai mergulhar no inferno e vai mergulhar também a pessoa que você ama no inferno. E se tiver filho, vai mãe, vai irmão, é sem necessidade. Então, esse é o processo. Por isso, a pornografia, ela é hoje o meio comercial que arrecada milhões em todo o mundo. Até porque a produção pornográfica, ela é barata. A pessoa vai para um quarto de motel, paga um grupo de pessoas, um homem, 2 homens e algumas mulheres, prostitutas, eles também prostitutos, vamos dizer assim, que cobram barato, e ali se produz um filme. E esse filme, ele vai ser disponibilizado para milhões de pessoas. E não precisa nem vender o filme, só a propaganda que aparece no site. Enquanto o visitante está ali, já rende milhões que investem nesse site. Uhum. Então é uma indústria capitalista do sexo. Só que a pornografia é uma ilusão. Esse é o ponto. Ela é uma ilusão. Aquilo que a gente vê ali não é real. As pessoas, elas têm um outro ritmo. O que se faz na cama, o que se faz no quarto do casal, é o que é combinado entre o casal. Ali o homem vai ter que respeitar os limites da mulher, a mulher vai ter que respeitar os limites do marido e vai pactuar com base ao respeito mútuo. Não dá para violentar. Se você que é mulher, se sente, digamos assim, castrada sexualmente, existem informações para isso. A gente tem como colega de trabalho, que trabalha conosco, a doutora Natasha Fiel, que é professora da escola, é psicanalista, e ela oferece um curso baseado na filosofia tântrica, o tantrismo, que é uma filosofia ligada à questão sexual, indiana, com mais de 6 mil anos de existência. E aí a mulher pode conhecer a si mesma, se libertar desses limites, fazendo um curso de um dia com a doutora Natasha. A gente até está tentando, no futuro, fazer uma parceria, trazer a doutora Natasha para poder fazer isso com um grupo de mulheres. Uhum. O bom também é que tivesse um terapeuta homem para fazer com os homens, que os homens se acham os caras que entendem de sexo. E, na verdade, são todos uns ignorantes. Nós também estamos muito ignorantes da nossa sexualidade, né? Mas as mulheres são muito mais castradas, a gente não pode negar. Então, você pode ampliar os seus limites sexuais a partir do processo terapêutico e aí negociar com o seu marido e vice-versa. Mas é pactuado do casal. O casal é que vai dizer o que é que deve e o que é que não deve fazer. O proibido e o não proibido é uma questão
pessoal, individual, onde nem a religião consegue entrar. Então, é um espaço realmente muito pessoal. Então, à medida que os casais se encontram mais, se libertam mais, se realizam mais, as suas fantasias são realizadas entre eles, compreendem, se amam, são solidários um ao outro, diminui a indústria pornográfica. Porque se eu estou plenamente satisfeito com a minha esposa, eu não vou procurar pornografia. Infelizmente, a grande maioria não está, até em função das próprias demandas do dia a dia. Tá? A pornografia tem esse papel. Mas você que visita o site pornográfico, que está me assistindo agora, e sabe, Josi, não é só homem. Sim. Você sabe, tem um caso agora que eu me lembrei, que o pai entrou no quarto da filha para desejar boa noite, a filha adolescente, 17 anos, 16 anos. Quando ele chegou no quarto, estava a tela do computador aberta, um filme pornográfico e a filha se masturbando. Imagina a cena. A menina começou a chorar. O pai, que é uma figura extraordinária, tem pai que, eu vou te contar, viu? Por isso que a mulherada apaixona com o pai. Tem pai que merece mesmo. Que pai é aquele? Sabe o que ele fez? Ele olhou para a filha, cobriu a filha com um lençol, abraçou-a e disse assim: minha filha, você está doente, você precisa de ajuda. Desligou o computador, abraçou, ela chorou, pediu perdão. Não, minha filha, não peça perdão para mim. Você está doente. Mas pai, isso nunca vai sair da minha cabeça, eu sabia que o senhor vivo. Não, minha filha, que bom que eu pude descobrir que você está doente. E aí o pai me ligou, pediu a ela se podia, e falou: Aloísio, eu preciso que você trate da minha filha. Eu não vou dizer o que é não, mas eu preciso. Eu disse: olha, eu não tenho hábito de atender adolescente, mas eu vou atendê-la. E aí quando eu fui atender, aí a menina que me contou a história. E aí eu fui dialogando com ela muito viciada mesmo. Ela falou: Aloísio, às vezes eu fico sonhando, eu ligo o computador, durmo, e a cena do filme continua durante o sono. Eu continuo ali, transando com aquele... O que é a fantasia, transando com aquele monte de homens. Às vezes o filme lá tem uma mulher que transa com 4, 5 homens. E aí ela fala: eu sonho que eu estou transando com aquele monte de homens. E a noite inteira. E aí foi tratando. Essa moça ficou em tratamento comigo durante 2 anos. Hoje... Isso faz uns 10 anos, né? Hoje ela é casada, tem um filhinho... Né? E essa energia sexual provavelmente está sendo canalizada para os filhos. É muito bem casada. Esse marido na época já era namorado dela, namorava ele com 16 anos, né? Então continua o mesmo marido, né? O mesmo companheiro, é o mesmo parceiro. Ela não transava com ele, ela se masturbava e era virgem, não transava com o namorado ainda. Só para a gente entender que não tem a ver com a questão especificamente do sexo. Então eu fui mostrando para ela que aquilo ali era ilusão. Que se ela transasse com 5 homens, como ela viu no filme, isso iria machucá-la tanto que não compensaria a dor que ela ia passar. Então é uma fantasia que ela não deveria nem alimentar. E aí então a pornografia faz isso, alimenta isso. Faz o homem pensar que um dia, o jovem, o adolescente pensar que um dia ele vai casar com uma mulher que vai fazer com ele o que aquela mulher faz E aquela mulher que faz aquilo ali, ela é uma prostituta, ela está sendo paga. Ela não tem prazer ali. Ela ganha dinheiro. O prazer dela é ganhar dinheiro. É diferente de uma namorada, da esposa e etc. É isso. 9h08. Passa rapidinho. Aloísio, vamos mandar um abraço pro Francisco Mogas, né? Que hoje tá aí com a gente novamente. Tava com saudade do Chico, aí o comentário dele. Lembra mim que eu tô sem óculos? Porque ele tá questionando aí a questão do horário, né? Porque agora houve a mudança do horário, lá tá ficando difícil, mas hoje ele tá com os dois programas, né? Por isso, rapaz, tava sentindo falta de você, Chico. Porque, rapaz, quanto tempo você não aparece por aqui? Como é que tá o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos? Tem 3 filhos, 3 belos filhos, o Francisco, 3 filhos muito bem educados, que se amam,
É muito legal isso, porque normalmente quando você vê 3 homenzões, 3 rapagões, que são homens grandes, né? Aí, geralmente, eles são rivais, um beija o outro. Que bonito. Olha, mas é lindo, a família dele é muito bonita. Eu tive a honra de almoçar na casa do meu amigo Francisco Mogas. O seu José, eu acho que é José o nome do pai dele, o seu José Mogas também é uma pessoa fantástica. Eu fiquei hospedado na casa do pai dele. O pai dele é viúvo, né? Eu fiquei hospedado na casa do pai dele. Mas na hora de comer, de tomar café, eu ia filar boia na casa dele, que é uma casa do lado da outra, lá em Santarém, Portugal. Muito obrigado, meu amigo. Também viu bom dia aí da nossa amiga Yara, né? Yara tá me seguindo aí. Yara, aula no próximo final de semana. Não dá pra ver, mas olha, eu tava viajando aqui na imaginação durante o programa, Luiz, parecido eu estar vendo a Yara lá com um caderninho, anotando, uma caneta, anotando as pra perguntar no sábado. Porque tá batendo aí o tema com a aula de sábado. É mesmo, a aula de sábado é sexualidade infantil. Ó, quem aí quiser fazer o curso de psicanálise, gente, ó, nós estamos com 3 turmas em Guarapari e a aula agora é sábado. Então, a gente trabalha entre os temas esse aí. E, coincidentemente, a turma da Yara, a turma da Josi, vão trabalhar sexualidade infantil, que vai falar essa questão da masturbação, etc. Então, se você quiser fazer um curso de psicanálise, a única coisa que você precisa é ter o desejo de fazer o curso. Lembre-se, a psicanálise é leiga e laica. Leiga por quê? Não precisa que você seja médico, psicólogo, basta apenas que você tenha o desejo de fazer o curso. E é laica, ou seja, a psicanálise não é religiosa. Então, fuja da psicanálise católica, psicanálise espírita, psicanálise evangélica, isso não existe. O que existe é psicanálise freudiana, que quem criou foi Sigmund Freud. Então, lembre-se, a psicanálise é leiga e laica. E aí estamos à disposição aí na formação de terapeutas para atender a essas demandas aí que vocês veem que é muito grande. E continue aí em contato, pode fazer as perguntas, Josi, no WhatsApp dela, no grupo, que posteriormente a gente vai responder, já que esse assunto rende muito, né? Hoje, por exemplo, não respondemos nenhuma pergunta, não dá tempo, mas a gente responde a todas as perguntas que vierem. E sábado você vai responder muitas. Ah, pois é. E se a gente conseguir uma demanda, a gente pode, inclusive, trazer a doutora Natasha em Guarapari para ter esse encontro de mulheres. É só com mulheres, homens não podem participar. Doutora né? Natasha, de onde? Ela é de Nova Venécia. Nova Venécia. E ela fez esse curso tântrico, de tantrismo, nos Estados Unidos e no Nordeste brasileiro. Então, realmente, né? é uma psicanalista com essa especialidade. Muito interessante, tá bom? aí. Um ótimo dia aí para todos. Muito obrigado aí pela audiência. E até a próxima terça. E tá dando certo agora, Josi. Ó, o Instagram ficou ao vivo aqui o tempo todo, o Facebook, aqui a Rádio Cultura FM. Então a gente tá aí à disposição, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência. Hoje uma senhora de Alfredo Chaves, não sei o nome dela, não conheço, falou para mim assim... Olhou para mim e falou, eu gosto muito do seu programa, indiquei para minha filha agora é sua ouvinte e está indicando para as amigas dela. Opa, então, o nosso programa, Josi, está indo aí ao ar. Não é o meu programa, é o nosso programa, meu e da Josi. Tá bom? Muito obrigado nosso, aí. De todos os ouvintes, mais uma vez. Muito obrigada, até a próxima terça. Até a próxima terça, se Deus quiser. Estamos aguardando aí o próximo tema, né? Da terça-feira que vem. Isso. Um forte abraço a você, meu amigo do Facebook, Instagram, um abraço. Isso aí, ó. Um ótimo dia a vocês aí no Instagram. Ouvintes da Cultura, eu vou para um rápido intervalinho de apoio cultural. E claro, já eu estou de volta trazendo a programação Bom Dia Cidade, contando com a sua audiência. Já, segura aí. Um abraço aí o pessoal do Face. Deixa eu ligar aqui, nos vemos mais tarde, tá bom? Tá com a audiência lá em cima. Tema também, né? Nossa, eu tô imaginando. Agora vamos aqui ao pessoal do Instagram. Obrigado aí, viu, pessoal? Opa! Abraço aí, Natasha. Um abraço, querida. Estamos aqui divulgando seu trabalho, hein? Fica com Deus. Dia 5 estaremos juntos aí em Nova Venécia. Roupas de ótima qualidade com excelentes preços. Do básico ao chique. Moda básica.